Estamos nós de volta. Muito bom. Vamos continuar Hebreus. Nós ficamos no capítulo 9 e a gente continua a partir do verso 26. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois do juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Muito bom. A gente estava vendo no capítulo 9 que o sacrifício de Cristo é de uma vez por todas. E que o sacrifício de Cristo foi feito lá no céu. Então, o que a gente tem na história é a manifestação desse sacrifício feito lá no templo que serviu de modelo para Moisés. Moisés estava falando com Deus, falando com o Senhor, quando então o Senhor lhe orientou a fazer o tabernáculo e mostrou para ele um modelo. E disse para ele seguir o modelo à risca, o modelo do tabernáculo. E ele fez o modelo do tabernáculo à risca do jeito que Deus mostrou para ele. E agora o livro de Hebreus está dizendo para a gente que foi nesse tabernáculo, no versículo 24 ele diz, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para a si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então, a ideia básica aqui é que o que aconteceu com Cristo e aconteceu antes da criação do mundo, aconteceu nesse santuário que serviu de modelo para Moisés. Tá certo? Por isso que o sacrifício de Cristo é definitivo, não precisa ser repetido, porque é eficaz. Então aconteceu lá no modelo, no santuário do céu, aquele que serviu de modelo para Moisés, e aconteceu de uma vez por todas. E aconteceu antes da fundação do mundo e foi manifestado nesses últimos tempos ou na consumação dos séculos para demonstrar claramente a salvação do Senhor. Então, uma coisa que a gente precisa lembrar aqui para o nosso coração
é que o que Cristo fez é eficaz. Nada mais precisa ser feito. Isso é extremamente importante que a gente saiba. Porque, principalmente nesses dias que nós estamos vivendo, tem um bocado de gente voltando para a lei. Tem um bocado de gente voltando para a lei. A lei, como disse o apóstolo Paulo em Romanos, está enferma pela carne. Então, se você volta para a lei, você volta para uma enfermidade. Porque ela não salva. Ela só contém a barbárie, ela detém a barbárie, mas ela não salva. Então, por que é que o Senhor deu a lei? Para deter a barbárie. Para que Israel fosse mantido em condições mínimas de trazer o Redentor. Mas a lei não salva. O que salva é o ato do Cristo. O ato do Cristo é que cria para Deus as condições necessárias para a Trindade agir em favor dos seres humanos. Porque o que Cristo fez foi se oferecer como uma nova matriz para a humanidade. Então, o que é que a Trindade faz por meio do Pai? Regenera cada ser humano que o Pai decide trazer para si. E regenera como? Transferindo-o de matriz, fazendo-o de novo a partir de uma nova matriz. Essa nova matriz é o Cristo. Foi isso que o Nicodemos teve grande dificuldade de entender quando Jesus disse que era preciso nascer de novo. E o Nicodemos disse: como isso é possível? Como é possível? Não dá para voltar ao ventre materno. Então isso não é possível. E Jesus estava dizendo para ele: não, meu amigo, estou falando de um milagre. Estou falando de um milagre. Um milagre que Deus vai operar em você. E disse mais para o Nicodemos: disse, isso já aconteceu em Israel, você devia saber. Quando foi que isso aconteceu em Israel? Quando tiveram as serpentes letais que mordiam as pessoas lá no deserto, e elas morriam imediatamente. Era absolutamente letal. Uma vez que eles fossem inoculados pelo veneno, eles morriam imediatamente. Então, o Senhor permitiu um gesto de fé. Levantou a serpente no deserto, como se aquela serpente já estivesse morta. E aí, quem olhasse para aquela serpente, imediatamente era transportado para uma situação de não inoculação. Não é que o veneno parava de agir e ficava lá, não. Ele era transportado para uma situação de não inoculação, ou seja, a serpente não mordeu ele de verdade, porque ele olhou e mudou de lugar. É isso que o Senhor diz para Nicodemos: você é mestre em Israel, você nunca parou para pensar nisso? Você nunca parou para ver que as serpentes morderam, inocularam veneno, esse veneno era letal, as pessoas tinham de morrer imediatamente, e de repente Deus disse para Moisés: levanta uma serpente, coloca na estaca uma estátua de serpente e diz para eles que se eles forem mordidos, eles devem olhar para a serpente. Se eles olharem para a serpente, eles são transportados para uma situação de não mordedura, de não inoculação. É um milagre. Não é o veneno para ou o veneno deixa de fazer efeito. Não, o veneno não está mais lá. Isso é um milagre. O veneno não está mais lá. Ele sai de uma situação de inoculado e vai para uma situação de não inoculado. Então é isso que Jesus fala para Nicodemos. Você é mestre em Israel e você nunca parou para estudar esse texto? Você não entendeu o que aconteceu no deserto? O
que aconteceu no deserto? Eles foram inoculados com um veneno letal, olharam para a serpente e foram levados para uma situação de não inoculação. O veneno não está mais lá. Por isso que Jesus vem para nos libertar do pecado. O que é o pecado? O pecado é o veneno do primeiro Adão. Quando você muda de matriz, ou é mudado de matriz, o veneno do primeiro Adão desaparece. Desaparece. Você ganha uma nova natureza humana que participa da natureza divina. É isso que é novo nascimento. Novo nascimento não é mudar de religião. Novo nascimento não é passar a pensar diferente. Novo nascimento não é participar de novos rituais. Novo nascimento é um milagre. Qual milagre? O veneno que estava dentro de mim não está mais. Qual era o veneno que estava dentro de mim? A lei do pecado e da morte, que me obrigava a estar o tempo todo em estado de rebelião contra Deus. Eu não tinha como sair disso. O Cristo criou a situação necessária e suficiente para que o Pai me transferisse de matriz. Então eu fui arrancado da primeira matriz e colocado na última matriz, de modo que ele tira o pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Não são os pecados, é o pecado. O que é o pecado? O pecado é o veneno do primeiro Adão que estava dentro de todos nós e que agora não está mais. Então, qual é a nossa luta agora? Bom, primeiro a nossa luta, é óbvio, é contra a morte que está no nosso corpo e vai ficar aqui até a ressurreição no último dia. Ok? E a outra luta nossa é contra o nosso jeito de ser gente, que a gente aprendeu equivocadamente. Então, a gente aprendeu a ser gente do jeito errado. Então, isso tudo tem que ser revisto. A nossa alma precisa ser transformada. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Tem de mudar todos os paradigmas, porque eu tenho de aprender a ser gente do jeito que Jesus é gente. Essa é a ideia, essa é a mensagem. Mudar isso, substituir isso pela lei, é voltar à enfermidade. Qual enfermidade? Enfermidade do pecado. Você volta para lá, na coisa de que Deus começou a obra em você, mas você diz, pode parar que eu mesmo continuo. Meu Deus. E aí Deus disse, você não continua, amigo. Você não continua, amiga. Você não continua. Eu que comecei, eu que vou terminar. Você não continua. Se abandone nas minhas mãos e deixa comigo. Então essa é a ideia. Essa é a mensagem cristã. Mensagem cristã não é de mudança de religião. Não, muda de religião, agora você não vai mais nessa igreja, você vai naquela, agora você não participa mais desse ritual, participa daquela ou daquele. Não, essa não é a mensagem cristã. A mensagem cristã é, eis aqui alguém que vai fazer você de novo. Você quer ser feito de novo? Essa é a ideia. Eu me lembro de um senhor que entregou a vida para Cristo, porque a gente cantava aquele hineto que diz, eu quero ser um vaso novo. E ele disse, é isso que eu quero ser um vaso novo. Não tem nada em mim que aproveita. Eu quero ser um vaso novo. Isso é possível? Com Cristo é possível. Porque Cristo vai fazer você de novo. Tem de pensar sempre isso, gente, pelo amor de Deus, senão você cai na lei, a lei está marcada pela enfermidade da carne, daqui a pouco você vai estar se arrebentando na vida. Aliás, cada dia que eu abro a internet, eu ouço de um pastor legalista que, pronto, desabou, fez tudo aquilo que ensinou que não podia fazer, caiu na lei que ele mesmo criou.
E aí eu falo, olha aí, ó, e os caras não aprendem, eles não aprendem, eles voltam para o legalismo, eles voltam para a metralhadora giratória, eles voltam para condenar todo mundo, eles voltam para exigir cumprimento dessa lei, daquela lei, desse requisito, daquele requisito, eles se alegram em destruir os outros, em deixar claro para o cara que o cara não passa de um perdido, de que nunca tem saída para ele, porque ele não consegue cumprir a lei, porque... E aí, um dia, ele mesmo prova do veneno que ele está distribuindo. Aí, quando ele prova do veneno que ele está distribuindo, cai todo mundo na alma dele. Cai todo mundo na alma dele e vira um inferno a vida do cara. Vira um inferno. Principalmente porque depois disso é que ele lembra que Deus é amor. Até ontem Deus era um fogo consumidor, agora Deus é amor. Aí você fala pro cara, mas você lembrou só agora? E os caras que você destruiu ontem? Tá bom, Deus é amor, vamos ajudar você dentro do amor de Deus. Quando você for curado, você, por favor, fica no amor de Deus. Fica na misericórdia, fica na força de Deus, fica no poder de Deus, fica na misericórdia de Deus. Deixa Deus transformar você à imagem e semelhança de Cristo, porque é essa mudança que Deus está fazendo agora. Isso é possível porque Cristo, lá no tabernáculo eterno, fora do tempo, ele se ofereceu para ser a nova matriz da humanidade. Porque é aquela questão que Deus tinha que decidir. Cria essa gente que vai me abandonar e aí vai perder a existência ou não? Aí a sabedoria diz, bom, se não criar esse, vai criar outro e é a mesma tentativa e erro. E nenhuma criatura aguenta o arbítrio. E toda criatura vai ser tentada a usar o arbítrio de forma errada. Então cria esse mesmo. Sim, mas a hora que eles se arrebentarem, porque eles vão desobedecer, vai destruir tudo de novo, vai perder a existência, vai deixar de existir. Porque a maioria de nós pensa que a morte que está lá no Gênesis 1, no Gênesis 3, se você comer da árvore do mal, a árvore da morte, você vai morrer. Todo mundo acha que esse morrer era a morte do corpo humano. Não, era deixar de existir. Porque é em Deus que a gente vive, é em Deus que a gente existe, é em Deus que a gente se move. Aí a gente rompe com Deus, vai viver onde? Vai existir onde? Vai se mover onde? Deixa de existir. Então, qual foi o trabalho do Cristo? O primeiro efeito do trabalho do Cristo, da entrega do Cristo, foi manter a existência apesar da rebelião. Então, para manter a existência deles, apesar da rebelião, tem de ter uma saída redentora para eles. Precisa de uma saída redentora para eles. E aí Cristo se oferece, o Deus Filho se oferece para ser a saída redentora. Então ele abre mão de todas as suas prerrogativas divinas e assume o papel de Cordeiro de Deus que tira o pecado, que vai tirar o veneno que está dentro da gente. Essa é a ideia. Então, baseado nisso, tudo pode ser mantido existindo, porque tudo agora vai ser mantido existindo para a redenção. Redenção providenciada antes mesmo da criação. Entendeu? Isso faz com que a criação
já seja um ato de redenção. Essa é a ideia. Se a gente continuar pensando que redenção é uma reação tardia de Deus, a gente cai na lei. Cai na lei e cai na mania judicial, que é um grande problema. Como se o Senhor estivesse morrendo no meu lugar para eu não morrer, mas eu já estou morto. Todos já estão mortos em seus delitos e pecados. Então o que eu preciso? Eu preciso ressurreição. Preciso ressurreição. E aí o Cristo se oferece para ser o motivo pelo qual Deus pode me ressuscitar. Por que Deus pode me ressuscitar? Porque está me mudando de matriz. Eu vou sair da primeira matriz, que é aquele que inoculou o veneno em mim, e vou para a segunda matriz, que traz para mim uma nova natureza humana que participa da natureza divina. Então, quando você vai para Hebreus 9, versículo 26, o autor de Hebreus está explicando que Cristo fez isso lá no tabernáculo fora do templo, antes do templo existir. E fez de uma vez por todas. E no final dos tempos se manifestou. Esses dias um irmão me mandou uma mensagem perguntando se eu achava que se o Trump era o anticristo e tal. Eu falei, não é não. Aí ele falou, não, por que você acha isso? Eu falei, porque as Américas não estão na agenda profética, então nada vai acontecer nas Américas. Esquece, as Américas chegaram depois, os profetas não falaram das Américas, as Américas estão fora da agenda profética. Então descanse, é só mais um bobo da corte, mais cedo ou mais tarde vai embora, a vida é assim mesmo. Não esquenta com isso. Aí ele falou, mas o senhor não acha que isso é o final dos tempos? Eu disse, não, meu amigo, o final dos tempos começou no Calvário. O Calvário é que inaugura o final dos tempos. É o que o texto de Hebreus também diz. Isso primeiro, o Pedro disse isso, e o autor de Hebreus está dizendo a mesma coisa. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Aniquilar o pecado, não os pecados. Os pecados são as bobagens que a gente faz. O pecado é o veneno dentro de nós. Então o Senhor Jesus veio tirar de dentro de nós o veneno. Por isso que ele usou a serpente como exemplo para falar para o Nicodemos. Você é mestre em Israel e você não sabe disso? E aí falou, assim como Moisés levantou a serpente lá no deserto, eu vou ser levantado na terra. E depois ele vai falar de ser levantado de novo, mas aí já é falando da ressurreição, porque aí ele diz, quando eu for levantado da terra, então na primeira vez é na terra, da segunda vez é da terra. Então a primeira vez é para lembrar a serpente que o camarada olhava e era transportado para uma situação de não inoculação. E a segunda vez, da terra, é a ressurreição. Então, quando eu for levantado da terra, eu vou atrair todos para mim. Porque eu vou consumar a redenção. E vou atrair todos que hão de ser redimidos para mim. Ponto. Então é isso que o autor de Hebreus está tentando dizer para os hebreus que estavam com medo de morrer porque tinham virado cristãos. E o autor de Hebreus estava dizendo para os hebreus, vale a pena morrer por Cristo.
Bom, por quê? Porque o Cristo é o que tira o pecado de nós. O Cristo é que tira o veneno de dentro de nós. Simples assim. A lei não resolve. A lei é só para conter a barbárie. A lei é só para impedir que Israel se contaminasse de tal maneira que não conseguisse trazer o Cristo. Esse é o objetivo da lei. E ela está então enferma pela carne. Por que ela está enferma pela carne? Porque ela não lida com o espírito. Ela é como um cara disciplinado tentando ficar com o músculo do super-homem, sem ser kryptoniano. Então, já viu esses caras que vão para a academia sonhando que um dia vão ser igual o Superman? Então, é assim. Não ir para a academia é ótimo, só que não pode ter expectativa falsa. Ir para a academia é maravilhoso, tem de fazer mesmo, mas não pode ter expectativa falsa, não vai virar super-homem. Vai continuar sendo um homem com mais saúde, eventualmente, claro, tudo depende do que é que ele está aplicando para conseguir o que ele quer. Tudo depende. Se ele for um cara que vai na naturalidade da força do corpo, vai muito bem. Vai muito bem. Vai ser ótimo para ele. Mas não vai ser um super-homem. Não tem jeito de ser super-homem. Simples assim. Então a lei é desligada do espírito. A lei é desligada do espírito. A lei não é para ressuscitar o espírito. É para conter a carne. Por isso ela é enferma pela carne. Romanos 8. Então toda vez que você vê um irmão que volta para a lei, você diz, irmão, assim não vai possível. Assim não é possível, amigo. Você não entendeu. Você não entendeu. Você tem de alimentar o espírito. Porque é ele que ressuscitou. Jesus ressuscitou o espírito. Então como é que a gente alimenta o espírito? Levando-o a uma comunhão mais profunda com Deus. Amém. O segredo não é o que você deixa de fazer porque é pecado. É o que você passa a fazer porque é vida. Entendeu a diferença? O sujeito passa a fazer porque é vida. Então, o que é vida? Comunhão com Deus. Então, ele exercita cada vez mais a comunhão com Deus. E quanto mais Deus fica próximo dele, mais o leva para ser semelhante a Jesus. Esse é o caminho. Aí, o sujeito vai para a lei só lida com a carne. Vai chegar uma hora que a lei que você tanto pregou vai trair você. Por quê? Porque você vai impondo cada vez mais lei e vai querendo fazer tudo isso no braço. Porque a lei é para a carne. Você vai fazer no braço. Pastor, é assim que a gente se torna crítico, né? Principalmente. Dos irmãos. Eu vejo isso, né? Vira crítico, vira tudo. Só não vira irmão. Vira crítico, vira condenador, todo mundo está errado, todo mundo vai para o inferno, todo mundo não presta, todo mundo... Para! Nós todos estamos à deriva da misericórdia de Deus, nós todos estamos à deriva do sacrifício de Cristo, nós todos estamos à deriva da visitação e da habitação do Espírito Santo. Para! Esse é o princípio da segregação. Diga, Flávio. Então, no nascimento, a métrica passa a ser só o fruto do Espírito? Fruto do Espírito. Não mais o cumprimento da lei? Não o cumprimento da lei, o fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito é muito superior ao que a lei pediu. Porque o fruto do Espírito vem da transformação. Da transformação. O sujeito passa a querer ser bondoso, passa a querer ser benigno, a só suspeitar o bem.
Ele passa, ele acorda diferente. Ele acorda diferente. Nasceu de novo. É a história de um camarada que procurou um irmão que eu conheço há anos e contou para ele uma história muito interessante, e que ele teve uma experiência transcendente, onde ele se viu julgado e condenado, e que ele concordou com a condenação. Mas aí, quando ele concordou com a condenação, uma voz que ecoou do fundo do plenário lá, disse para ele: você está perdoado. E aí ele voltou desse momento transcendente que ele teve, sem entender muito bem o que tinha acontecido, e aí depois de algum tempo ele foi falar com esse irmão e disse: olha, eu vim falar com você, contou lá a situação transcendente que ele viveu, e aí o irmão falou para ele: mas por que você veio falar comigo? Ele falou: porque desde que eu conheço você, você fica falando dessas coisas de Deus, de Cristo, etc., você sabe dessas coisas, então eu vim aqui conversar com você. Aí o irmão disse: mas você veio aqui contar para mim a sua experiência? Ele falou: não, eu vim aqui te fazer uma pergunta. Qual a pergunta? Por que desde aquele dia eu estou diferente? Eu não gosto mais do que eu gostava, e eu estou fazendo coisas que eu não fazia. O que aconteceu comigo? Isso é novo ensino. Isso é novo ensino. Por que eu mudei? Por que eu não consigo mais ser como eu era? E não consigo mais fazer o que eu fazia? Pior, eu não consigo mais gostar do que gostava. O que aconteceu comigo? Isso é novo nascimento. Isso a lei não faz. A lei não faz. Tá certo? A lei não faz. E se você cair nesse legalismo, que sai metralhando todo mundo, um dia essa metralhadora solta tiros pela culatra. E vai acertar quem? O sujeito que está manuseando a metralhadora. O sujeito desaba, porque ele não aguenta o peso que ele estava pondo na vida das outras pessoas. Não é isso a fé cristã, não é isso Jesus Cristo. Eu lembro uma vez que eu estava num culto e ouvi um pregador, um dos maiores pregadores que eu já ouvi na minha vida, uma capacidade retórica impressionante. E aí ele fez um sermão de retórica impecável, extraordinário. Só que quando ele terminou, eu olhei para todo aquele povo que reagiu ao sermão dele, alguns com lágrimas, outros atônitos e tal, e eu olhei para aquele povo e disse: meu Deus, esse povo não aguenta uma semana com o peso que esse cara pôs nos ombros deles. Eles não aguentam uma semana. Daqui uma semana, todo esse povo aqui vai estar destruído, porque vai ter tentado viver o que não pode viver sem o poder do Espírito Santo. Vai tentar ser o que não se consegue ser sem o poder do Espírito Santo. E vai chegar à conclusão trágica, que é: sou eu não valho nada, eu não presto para nada, a melhor coisa que podia acontecer comigo era morrer. Porque não adianta Deus falar comigo, eu não consigo. E aí eu pensei: só que não vai ter ninguém dizendo para ele que não foi Deus que falou com ele. Não foi Deus que falou com ele. Foi um pregador inflamado com uma religião inflamante. Um pregador maravilhoso, uma obra de retórica extraordinária, um dos melhores discursos que eu já vi. Mas me lembrou uma vez que um camarada falou numa conferência e perguntaram para o Shed o que ele achou do... Como é que chama? Esse espírito. O pregador maravilhoso, uma obra de retórica extraordinária, um dos melhores discursos que eu já vi. Mas me lembrou uma vez que um camarada falou numa conferência e perguntaram para o Shed o que ele achou do... Como é que chama? Esse espírito. O pregador maravilhoso, uma obra de retórica extraordinária, um dos melhores discursos que eu já vi. Mas me lembrou uma vez que um camarada falou numa conferência e perguntaram para o Shed
da fala do homem, e o Shed disse: ele falou muito bem, mas não disse nada. Foi exatamente o que eu falei. Esse cara falou muito bem, mas não disse nada que tivesse a ver com Jesus Cristo. Nada disso está nas Escrituras Sagradas. Nada disso tem a ver com o novo nascimento. Nada disso. Ele vai matar esse povo. Ele mata mesmo. A gente tem de decidir se a vida cristã é um lugar onde, quando você termina de ouvir, você sai cabisbaixo, angustiado e dizendo: que pecador miserável que eu sou. Ou se a fé cristã é um lugar que você acabou de ouvir, você sai com o coração pulando de alegria, dizendo: que salvação maravilhosa que eu recebi. A gente precisa decidir o que é a fé cristã. A fé cristã não é um lugar que você sai dizendo: como eu sou um miserável, desgraçado, a melhor coisa que Deus podia fazer comigo era me matar. A fé cristã é um lugar onde você sai dizendo: que salvação maravilhosa, que redenção extraordinária, que coisa impressionante, o Espírito Santo está dentro de mim e eu estou cheio de esperança, porque amanhã eu já não serei mais como sou hoje. Isso é a mensagem do Cristo. Isso é a mensagem do Cristo. Um lugar de salvação. Então, o autor de Hebreus está dizendo para a gente: olha, o que Cristo tinha de fazer está feito. Ele fez inclusive lá no céu. O que você viu na cruz é a manifestação do que ele fez para que houvesse criação. E graças a isso, a Trindade vai criar a gente de novo. Só que vai criar a gente de novo a partir de uma nova matriz. E vai fazer o milagre mais extraordinário que existe na história da existência, que é: a Trindade vai matar um ser humano? Não, a Trindade vai matar um pecador, mas vai salvar um ser humano. A Trindade é a única que consegue matar um pecador enquanto salva um ser humano. Por quê? Porque cria o ser humano de novo a partir de uma outra matriz. Tira o veneno de dentro dele, de dentro dela. Entendeu? Como a gente não compreende isso, por causa de toda essa visão judicial que é vendida o tempo todo, a gente não consegue aceitar que está salvo. E que o Senhor vai mudar a gente. E que a gente pode cultivar essa amizade com o Senhor. E que a gente está diante do Senhor não por causa dos nossos méritos, mas por causa do que foi feito no templo original, lá no céu. É simples assim. Então alguém diz, principalmente o pessoal fala isso muito quando vai falar de expulsão de demônios e tal, né? Aí o camarada fala assim, aí o demônio falou para o outro, aí você vai vir me expulsar? Ele pensa que eu não sei qual é a sua vida? Aí o rapaz falou para mim, o que você acha disso? O diabo é assim mesmo. Aí ele falou, e o irmão faz o quê? O irmão tem de dizer, você não tem nada a ver com a minha vida. Isso é um problema entre mim e Deus. Você está se metendo nisso aqui por quê? E você sai em nome de Jesus e chega.
Que você já gastou minha paciência aqui. Você não tem nada a ver com isso, Zé. Você acha que eu estou mandando você embora por causa da minha força? Não, companheiro. Eu estou mandando você embora por causa da força de Jesus Cristo. Isso é uma ordem de Jesus Cristo. Então, o pessoal entendeu mal a santificação. O pessoal trabalha a santificação como um autoaperfeiçoamento para poder ser usado por Deus. E santificação é um trabalho de Deus separando você para Ele. Porque santificação é separação. Então não é você que se separa, é o Senhor que separa você. Entendeu? É outra história. Totalmente diferente do que a gente pensa. Senão o sujeito entra num pânico e aí fica pior ainda. Por quê? Porque passa a ser o juiz de si mesmo. Passa a ser o juiz de si mesmo. E isso é... Desculpa. Se você não é o salvador de si mesmo, por que você é o juiz de si mesmo? Por que você não se entrega à misericórdia de Deus? Por quê? Porque só pode ser vaidade, né? Fala a verdade, só pode ser vaidade. Querer bancar de um sujeito legal para Deus. Dá licença, dá licença. Se tem um cara no universo com quem não dá para bancar nada, é a Trindade Santa. Para com isso. Então é isso que o autor de Hebreus está tentando dizer. Cristo ofereceu-se uma vez por todas para levar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Então você tem duas frases aqui. A primeira frase no 26 é: uma vez se manifestou para aniquilar o pecado, ou seja, para tirar o veneno de dentro de você, de dentro de mim, de dentro de cada um de nós. E a segunda vez diz: ele se ofereceu para levar os pecados. O que isso significa? Para criar uma condição em que eu não seja mais escravo desse negócio, em que eu seja obrigado a errar o alvo toda vez. Se você pega um arqueiro e ele não acerta o alvo nenhuma vez, você briga com a seta ou treina o arqueiro? Entendeu? Se você pega o Rafael Veiga, o Caleri, que não consegue acertar o pênalti, você mata a bola ou você tenta consertar o bendito do cobrador de pênalti? Quem que você vai mexer? A culpa é da bola, a culpa é da bola. Não dá, do gramado, da bola, não sei o que lá. Eu só não me abato porque eu tenho um versículo que me consola, que é: esquecendo as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo da soberana vocação, que é ganhar o Brasileirão. Então eu descanso na esperança futura. Mas a ideia é: se o sujeito erra, a culpa não é da bola, a culpa não é do gramado. O problema é: precisa treinar melhor o cobrador, precisa treinar melhor o arqueiro. O problema não é a flecha. Tá certo? Então, quem é que cuida do arqueiro? Deus. Ele é que cuida do arqueiro. E ele cuida do arqueiro para livrar o arqueiro dos pecados. Como é que ele livra o arqueiro dos pecados? Ajudando o arqueiro a não errar mais o alvo. É simples assim? Glória a Deus. É simples assim. É o que está também em Gálatas 5,16. Andai Exato. em espírito E jamais satisfareis as paixões
da carne. É isso mesmo. Você está em espírito, está tudo bem, você confiou no Senhor. Está o tempo todo conversando com o Senhor. Mesmo quando você quebrar a cara, fizer besteira, vai falar com Ele. Usa para Ele, não dele. Foge para Ele, não dele, exatamente. Senhor, voltei. O Senhor não está chateado? Ele diz, eu já sabia. Já preparei a cura para você, você vai sair daqui melhor do que entrou. Vai ser sempre assim. Você vai sair daqui melhor do que entrou. O Deus só não pode fazer nada se eu não entrar. Se eu entrar, eu saio melhor do que eu entrei. Sempre. Agora, quando você convive com o legalismo, sabe qual é o grande terror do legalismo? É que o legalismo transforma você em juiz de si mesmo. E quando o legalismo transforma você em juiz de si mesmo, você não precisa de mais ninguém para oprimir você, você mesmo se oprime. Eu não preciso de ninguém para fazer isso. E aí, quando você for um cara que se auto-oprime, você fica na mão do pastor maravilhoso que tem o poder de tirar você daquela draga. E esse pastor maravilhoso vai dizer para você quais as carências econômicas que ele tem. E você é mais um instrumento útil. Isso não é a fé cristã. Bota isso na sua cabeça. Isto não é a fé cristã, não é a fé de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A fé de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é libertadora. Tira o veneno de dentro de você. Põe em você uma nova natureza humana que é o Cristo que traz. Essa nova natureza humana participa da natureza divina e você começa a ser transformado em alguém cada vez mais parecido com Jesus. E quanto mais parecido você for com Jesus, menos você erra o alvo. Entendeu? Menos você erra o alvo. Ponto. Por quê? Porque você vai sendo adestrado no arco e flecha. Vai errando menos. E você vai começar a desejar certo. Porque tudo está no desejo. Então você vai ser benigno. O que é benigno? É um sujeito que só suspeita o bem. Então ele sempre deseja que seja o bem que ele está vendo. Às vezes até se sacrificando para fazer o bem, não como uma forma de se aparecer, por assim, mas porque a Bíblia diz, o amor ele é sofredor. Então há momentos para você fazer o bem, você às vezes sofre, não como santidade, mas pelo propósito de fazer o bem, assim como Cristo, né? Que por nos amar se sacrificou por nós, mas nós fazemos com prazer, porque a gente faz por Senhor. Então, se é prazer, então é expiação. Ou seja, eu estou substituindo o camarada que ele não dá conta e eu dou conta por ele. Bom, e faço isso porque isso é natural agora, porque o Espírito do Cristo está em mim e é isso que o Cristo fez. O Cristo disse, esse povo não vai dar conta, eu dou conta por eles. Aí eu vou ser a nova matriz e aí começa tudo de novo para eles. Bom, senão fica um negócio complicado. E se você cai no legalismo, esquece que tudo foi resolvido no céu antes da fundação do mundo e que você agora tem esse ser, esse Deus dentro de você. Se você não trabalha isso, você cai no legalismo. Se você cair no legalismo, você não é apenas um sujeito
que se auto-julga e tenta se punir para ver se Deus, vendo você se punir, tem dó de você e perdoa você. Não. Você transforma a sua vida e de todo mundo no inferno. No inferno. Uma vez eu fui visitar um casal, eu e a Eliana fomos visitar um casal. E nós fomos porque o pessoal pediu, estavam com um problema lá com o filho e tal, vamos, então vamos. Aí chegamos lá, buscar o Senhor, orar junto com os irmãos, entender o que está acontecendo e tal. E a gente quase não conseguia falar. Por que a gente quase não conseguia falar? Porque o casal vivia esgrimando. Um tentando provar que era melhor que o outro o tempo todo. E a gente ficou aqui observando a luta no ringue. Uma hora, quando eles cansarem, a gente fala. Porque agora cada um está tentando provar para a gente quem é o melhor. E a gente não veio aqui para saber quem é o melhor. A gente veio aqui para saber sobre o que nós vamos orar. É só isso. Sobre o que nós vamos orar. Nós vamos falar com Deus sobre o quê? O que está acontecendo? Que a gente veio junto com vocês para falar com Deus. Não dava, porque eles estavam se esgrimando. Numa relação legalista, tudo que você faz é tentar descobrir os culpados. Porque é legalista. Fala, meu. Primeira e última vez. Não, um casal veio falar comigo, mas eles contavam tanto um defeito de um para o outro, que depois de 15 minutos eu não aguentava mais. Falei, então os dois foram expulsos da igreja, porque vocês são dois sem vergonhas. Não, mas também o senhor esquenta muito fácil, ela é maravilhosa. Não, mas ele é maravilhoso. Aí daí a pouco os dois se viraram contra mim, né? Então, culpar é fácil. Agora tem que lembrar do amor também, né? Então, essa ideia de a relação cristã não é uma relação a partir da culpa, de quem é a culpa. É como vamos nos perdoar hoje. Como vamos nos perdoar hoje? Por quê? Porque nós queremos ser como Jesus, mas não chegamos lá. Então eu continuo acreditando que você quer ser como Jesus e a pessoa continua acreditando que eu quero ser como Jesus. Que isso toma conta do meu ser. Mas que eu ainda não sou. Então como é que a gente faz? A gente se perdoa e se ajuda. Porque a gente está indo na mesma estrada. Quando você vai quando você está na ação da libertação do Cristo feita lá no céu, você está num caminho onde um procura carregar o outro. Quando você vai para o legalismo, você está num caminho onde um está tentando tirar o outro da estrada. Aí não dá, né? Aí não dá. Aí não dá. Aí é quem vai tirar primeiro o outro da estrada, pelo amor dos meus filhinhos. Faz isso não, que é chato. É chato, é feio, é horrível. E fica aquela coleção de culpas. Você que é culpado, você que fez, você que tirou, você que deixou, você que não pôs, você que não sei o que lá. Isso pode ser a coisa mais comezinha do mundo, tipo, quem tirou essa toalha do lugar? Não importa. É só pegar a toalha e pôr no lugar. Até porque, assim, tem duas pessoas na casa. Eu vejo a toalha fora do lugar e falo, quem tirou a toalha do lugar? Ah, foi um anjo, meu. Foi um anjo. Esses anjinhos novinhos, eles são todos assim, brincalhões. Então eles vêm aqui, mexem nas coisas e falam assim, vamos estragar o dia desses humanos aqui. Para com isso.
Alguém esqueceu. Daí o cara eu ter esquecido, ou você ter esquecido, ou o outro ter esquecido. Transforma você imediatamente num sujeito para ser jogado fora da estrada. No mínimo tem um exagero aqui. No mínimo tem um exagero aqui, Jesus. Então, quando a gente sai do legalismo, a casa da gente sai do legalismo. Porque no legalismo só se procura culpados. Mas a coisa mais interessante é o que Cristo se manifestou primeiro para aniquilar o veneno e depois para nos livrar dos efeitos do veneno. Então, quando eu olho para uma pessoa, estou aqui, nós somos uma comunidade, eu posso olhar para você e dizer, é um ímpio. É um ímpio, está nas trevas, é um escravo do diabo, é uma desgraça. Ou eu posso olhar para a pessoa e dizer, é um redimido. O Espírito Santo está aí, está mexendo na vida dele, está mexendo na vida dela, e no que depender de mim eu vou ajudar o Espírito Santo. E eu espero que a pessoa olhe para mim do mesmo jeito. É um redimido, o Espírito Santo mora nele, e eu vou ajudar o Espírito Santo. E como é que Jesus ajudou o Espírito Santo que manteve a terra existindo e queria salvar todo mundo? Com expiação. Jesus disse para o Espírito Santo, fica tranquilo que eu dou conta disso. E aí você pode recriar todo mundo, se o Pai decidir recriar. Tem que aprender com a Trindade. Tem que aprender com a Trindade. É isso que Hebreus está dizendo. Gente, Jesus se ofereceu de uma vez por todas. Está tudo resolvido. Hello? Está tudo resolvido. O Espírito Santo está aí, está trabalhando bem. Ele sempre, ela, né? O Espírito Santo é feminino. Ela sempre trabalha bem. Está fazendo esse pessoal ficar mais parecido com Jesus. Tá certo? Então vamos cooperar com a terceira pessoa? Vamos. Como é que a gente coopera com a terceira pessoa? Com expiação. Que foi o que Jesus fez. Não, peraí, que eu dou conta. Eu dou conta. Fica tranquilo, eu vou criar as condições para você recriar todo mundo. Todo mundo que o Pai disser para você recriar, você vai poder recriar agora, porque eu agora sou a nova matriz. Você pode recriar a partir de mim. Por isso que o apóstolo Paulo diz aquela frase extraordinária, porque somos feitura de Deus, poema de Deus, escritos em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais a Trindade preparou de antemão para que andássemos nelas. Entendeu? A gente às vezes pensa que o legalismo é um problema só de erro doutrinário. Não. É de erro existencial. Você não vai conseguir sobreviver com esse troço. Você vai transformar tudo no inferno. Você vai sair caçando culpado de manhã, de tarde e de noite. Mas o problema é que você também será caçado. O que é? O que é, meu amigo? Chicote que bate em Chico, bate em Francisco, Xará. Sobra para todo mundo no legalismo. Sobra para todo mundo. Por quê? Alguém disse para você, ou alguém disse para mim,
que as coisas são resolvidas aqui. E o livro de Hebreus está dizendo elas foram resolvidas no céu. E a resolução foi manifesta na terra. Viu a resolução manifesta na terra? Você não viu? Estava lá, um sujeito na cruz, sem nenhum erro, olhando para os seus algozes. Gente que esperou por ele, que falou dele durante 3 milênios. E agora está matando ele da pior forma possível. E aí ele olha para os algozes e diz: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Aleluia. Perdoa-os. Diante de um negócio desse, como é que eu posso não perdoar? Como é que eu posso não cooperar com o Espírito Santo? Como é que eu posso não ajudar? Como é que eu posso dizer: ah, não, você não fez! Você não fez! Quando eu devia dizer: calma, eu te ajudo, vem cá, vamos fazer junto. Qual o problema? O que eu posso fazer? Eu estou ajudando o Espírito Santo, porque eu vou precisar que você ajude o Espírito Santo na minha vida também. Não foi isso que o Paulo disse, que a gente é cooperador do Espírito Santo? Meu Deus, um dia nós vamos aprender isso. E se a gente não aprender, vira essa coisa louca. E aí é um tal de super líder caindo da forma mais absurda possível, e aí vem todo mundo em cima do sujeito que chamou todo mundo de culpado, e agora você vai ver o que nós vamos fazer com você. Ah, não, desculpa, isso nada disso tem a ver com Jesus. Nada disso tem a ver com Jesus. Não sei de onde veio esse troço. Isso chama-se legalismo. O apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, como a irmã nos lembrou, para dizer: saiam desse negócio. Saiam desse negócio. Saiam dessa necessidade de ficar julgando todo mundo. Só se cuidem, só se ajudem, porque aí vocês estão ajudando a mim, porque é isso que eu estou fazendo com vocês. Então, às vezes, dá a impressão que Deus diz assim: escuta, vocês querem tratar isso na base da lei mesmo? E vocês querem que eu entre nisso, então? Quer que eu entre? Não, isso não, Deus. Então para, filho. Acredita no que eu estou fazendo por você. Acredita no que eu estou fazendo em você. E acredita no que eu estou fazendo no outro. E o que eu estou fazendo pelo outro. Acredita e me ajuda. E isso é porque tudo foi resolvido no céu. Amém? Amém. Certo? Tem uma coisa horrível quando você... Ontem eu vi um post, estava até conversando com o Renan, que a Europa está se preparando para a guerra. Está mandando os seus cidadãos se prepararem para a guerra, fazer um kit de guerra que dê a eles sobrevida de 72 horas. Aí você lê aquilo e fala: por que razão esses caras estão se preparando para a guerra e não estão achando um jeito de celebrar a paz? Por quê? Por que para eles a guerra é inevitável? Quando a paz é que deveria ser inevitável. Não vamos seguir o mundo, porque para o mundo o que é inevitável é a guerra. Mas para nós, o que é inevitável é a paz, porque nós vamos sempre em direção da paz.
Amém? Amém. Então, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, a unidade da Trindade, a comunhão materna do Espírito Santo, a cura de Jesus Cristo, seja com cada um dos irmãos e irmãs e com todo o povo de Deus, e que alcance toda a humanidade, como Deus prometeu a Abraão. Amém. Amém.